Tonight is kind of a sad night for me and for others. Para mim hoje é um tipo de noite meio triste para mim e para os irmãos. Because it's the last Saturday night Porque é o último sábado. for Lucas Costa. Lucas Costa. And he has been a big man in Sila. Ele tem sido um grande homem no Silas. He has been a big influence. Tem sido uma grande influência. Why so much emphasis on the big? Mas é um cara que levantava. Because you say. Yeah. But tonight he's going to make a big speech. So could we have a big round of applause? Levanta! Lindo! Sobe na cadeira. Você não entrava, né? A pessoa que dá o último testemunho em inglês, né? Cadê o Yes. Yes. Peter says Cadê a parte que yeah, you have to prove that you are here to learn English as well. Must be English. Não, mas eu não vou conseguir falar tudo que eu quero falar. Então, boa noite a todos. Good evening, everybody. Eu não entendi por que o Peter botou tanta ênfase no big. They say why Peter said, you know, with so like big. Mas enfim. Então, irmãos, como o Peter disse, hoje vai ser meu último sábado à noite aqui. So like Peter said, today will be my last Saturday night here. Terça-feira eu tô indo viajar e depois eu até volto para Irlanda, mas eu vou ficar só 2 dias e vou pro Brasil de volta. Tuesday I'm going to a trip. So I will come back to Ireland, but I will stay just for 2 days and then I will go back to Brazil. E o Peter me convidou então para dar o meu testemunho, como é de praxe, So Peter, no último final de semana. Peter asked me to give my testimony how it's like como everybody gives their testimony at the end of that period here. Então, eu fico um pouco triste de estar indo, mas ao mesmo tempo feliz sabendo que o Senhor está guiando todas as coisas. So I feel sad because I know that I'm going, but at the same time I feel happy because I know that God is sending me. Eu estava até um pouco pensativo, na verdade eu tomei muito café e daí eu fiquei meio ansioso. He said that he was thinking because he took a lot of coffee, so he got anxious. E eu não sabia o que eu ia falar hoje, porque eu dei o meu testemunho não faz muito tempo atrás. And I didn't know what I would say today because I gave my testimony a few time ago. Então eu não sabia quantos já tinham escutado o meu testemunho e quantos não. So I didn't know how many guys has heard my testimony. Então vamos fazer um censo. Quantos ouviram meu testemunho da última So vez? let's do like Censo. census. Who has Survey. serving? Yeah, let's see how many guys heard my testimony. Pode levantar a mão só para eu Just lift your hand. Não tem que falar outra vez. Tá, então eu posso falar mais ou menos as mesmas coisas. Tá. Então, gente, eu nasci numa família e recebi uma educação cristã. So I grew in a Christian family. Grew up in a Christian A family. kind of Christian family. Tipo de família cristã. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade então de receber uma educação boa dos meus pais. Só um minutinho. This is correct to me. Why are you speaking in Portuguese? But he's speaking in English. Então eu recebi um tipo de educação cristã, apesar dos meus pais não irem para a igreja. So I grew up in that Christian family, so I got like education from my family because my parents used to go to church. Mas o ponto é, irmãos, uma leitura que eu quero fazer com vocês em Jó capítulo 14. So the point is to read a verse in the Bible, which is in Job 14 verse. What? Just someone please could read in English. Guys, are you listening? Yeah.
Jó 14? Jó capítulo 14, versículo 1 e 2. So Job for chapter 14, verse 1 and 2. Man who's born of woman is out a few days and full of trouble. Comes forth like a flower and withers. He flees also like a shadow and continues not. Então diz assim, ó, o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Então, irmãos, como a maioria de vocês aqui, se não todos, que eu acredito que são todos, eu nasci de mulher. So, like, you know, most of, I think everybody here is born from a woman. Amazing. E That's incredible. the miracle of God. E o que acontece, irmãos? Eu nasci nessa família. Eu vou falar mais sobre esse verso um pouco mais pra frente. So what happened is I grew up in that family. I will talk a little bit more about that verse, but not now. E então eu nasci nessa família, recebi uma boa educação dos meus pais. Mas como a gente não ia para a igreja, eu não tive uma convivência com o Senhor, por assim dizer. So I grew up in that family, so I got like all the teaching from that family, but we were not used to go to church every day. E aos meus 12 anos, meu pai e minha mãe começaram a ter alguns problemas no relacionamento. So when I was 12, my parents started to have a problem in their relationship. E devido a esses problemas, muita coisa aconteceu e os dois acabaram separando. So because of that troubles, that problems, they got divorced. E então passou ali um tempinho e mais ou menos aos meus 13 anos. So from that moment on, when I was 13, os meus pais, aliás, eu comecei a ir na igreja aos 13 anos, porque o meu pai começou a ir. I started to go to church because my dad started to go as well. Eu não quero fazer um testemunho sensacionalista, que, nossa, como o meu testemunho é único. I don't want to make like my testimony like amazing, awesome, sensacionalism. Sensacionalista, tipo, sensacionalista. E então eu não quero ficar puxando muito a coisa pro meu lado, mas enfim, eu comecei na igreja. So I don't want to talk about a lot about me, but I started to go to church. E eu ia como quem não quer nada, eu acompanhava meu pai. So I used to go to church, like, you know, I just was with my dad. E eu estava indo com meu pai um dia, a minha mãe pediu para eu ir no banco para ela. I was going with my dad one day, but my mom asked me to go to the bank. E era verão no Rio Grande do Sul, estava muito quente. It was summer, and Rio Grande do Sul, it was really hot. E eu fui no banco para ela com bicicleta e eu tinha levado um cadeado na mochila. And I cycled to the bank and I brought a locker with me in my bag. E quando eu fui entrar no banco, eu pensei assim, nossa, eu vou apurar para fazer as coisas rápido, então eu não vou nem cadeado. So when I was about to come in the bank, to go in the bank, I just thought myself I would try to rush, to be everything quick. E será que eu tô? Vai ser mais simples, né? I will try to speak in English. Yes. But all you guys have to forgive me because my English are still not good. Vai ser mais simples. Ele vai tentar dar o testemunho dele em inglês. Ele está falando para vocês perdoarem que o inglês dele ainda não é muito bom. Yeah. But so after this moment, I went to the bank. Então, depois disso ele foi até o banco. And I was, as I said, I was with a locker on my bag. Como ele disse, havia um cadeado na bolsa dele. So I tried to enter fast in the bank, but the door was closed, you know, because of the iron. I don't know if you know. Ele tentou entrar rápido no banco para tentar resolver as coisas, mas a porta, aquela giratória, travou. Yeah. So I just, oh my goodness, I will do it in a few minutes. I will go and get the ice cream first. I was 13 years old, yeah. Ele falou, nossa,
meu Deus, né, então o que eu vou fazer? Queria resolver isso rápido, mas eu não vou conseguir, então eu vou pegar um sorvete antes. So I went there. 13 anos só. So I went there and I got the ice cream. So ele foi lá e ele pegou esse sorvete. So I was in the front of the bank, just enjoying my ice cream. Ele tava na frente do banco só curtindo o sorvete dele. So a guy was passing on the calçada. Yeah. Então tinha um cara passando na calçada. And he went to me and he started to say to me that God, well, I was there and a lot of people were around me. Ele tava, ele ia falar, o cara começou a falar um negócio pra ele, só que ele tava lá e tinha um monte de gente em volta deles. But this guy just come to me, you know, he didn't start to talk with anyone, but just to me. Então esse cara ele foi direto no Lucas, ele não falou com nenhuma outra pessoa, ele foi direto nele. So the guy come and start to talk to me that God has have a big plan for your life. Esse rapaz ele veio até ele e disse que Deus ele tinha um grande plano para a vida dele. He called you when he was a child and he will send you to many nations. Ele te chamou quando ele era uma criança e ele vai enviá-lo para muitas nações. And you preach the gospel in these nations and blah blah blah. E você vai pregar o evangelho nessas nações e blá blá blá. So the guy left me there and I was like tremble a lot. O cara deixou ele lá e ele estava se tremendo, I remember was a woman beside me and I just looked like scared and she was Ele lembra que tinha uma mulher do lado dele e ela olhou para ele meio assustada. No, eu olhei pra ela. Você está assustado. And she just one crazy man. Aí ela falou, ela deve ter pensado, né? Ela falou. Falou? Só pensou. Nossa, mesmo mudou. So, but for me, on this moment was very, very deep for me. You know, this moment was deep for me. Mas esse momento para ele foi muito profundo. Because I believe that sometimes it's just words in your mind. Eu acredito que às vezes são só palavras na sua mente. But other times these words became alive, you know, and touch your heart in a deep way. Mas em momentos essa palavra ela se torna viva e ela toca o seu coração de In uma certa forma. a spiritual way, and are so strong for you. Numa forma espiritual e é tão forte para você. I'm sure that many of you had read the Bible and while you were reading the Bible, these words start to get like live and start to punch your heart. Eu tenho certeza que muitas pessoas de vocês leem a palavra e quando você está lendo essas palavras elas se tornam viva e ela bate no seu coração. Yeah. So this moment was like that, you know. Então esse momento para mim foi como isso. So Tocou meu coração. So I left the place thinking, you know, what happened here. Eu deixei aquele lugar pensando, nossa, o que aconteceu aqui? So I was going to the church, but I started to go to the church now with another mind, you know, just thinking if God maybe has a plan with all these things. Ele costumava ir para a igreja, mas a partir daquele momento ele começou a ir, mas pensando mais, né? Será que Deus ele tem um plano mesmo para minha vida? So after a while, I was going to the church, and every meeting God really started to talk with me in a very deep way, very strong way. Depois de um momento, eu continuei indo na igreja e Deus ele começou a falar comigo de uma forma profunda, uma forma forte. And sometimes I'm like gaúchos, I am very radical. Uma forma gaúcha, né? Os caras são machão. Faca na boca. So it was like 80 or 80. 880, eles não sei se existe em inglês. Yeah. So I decided to follow Christ Então ele decidiu seguir a Cristo because I was sure in my heart. Sure. que ele estava certo no coração. And I used to play soccer with the other boys on the street, but I don't want anymore play football. I just want God, you know. Ele costumava jogar futebol com os meninos na rua, mas ele disse, não, agora não quero mais jogar futebol, agora eu só quero Deus. So I was going to every meeting and really seeking God in the Bible, praying a lot. E ele começou a ir em todas as reuniões, buscando a Deus, lendo a palavra.
So, past 2 years, I was 15. Depois de quantos anos? 2 anos. 2 anos, ele já tinha 15. So, you know, guys, I believe that God is in control all the time in all things. Ele acredita que Deus ele está no controle de todas as coisas o tempo todo. So when I was 15, some things started to change in me, Quando ele tinha 15 anos, as coisas começaram a mudar nele. and I don't know why. I didn't realize what happened. E ele não sabe porquê, mas ele começou a perceber o que estava acontecendo. I didn't realize what happened. Ele não percebia o que estava acontecendo. I just started to stop to go to the meetings. Ele parou de ir às reuniões, So I started to drink with my cousins, ele começou a beber com os primos. and I don't know what happened, but I just forget about God. It was like a race come in my mind and just. Ele simplesmente esqueceu de Deus, era como se fosse uma borracha na mão dele e ele acabou realmente. Yeah. So I started to drink, as I said. Ele começou a beber, assim como ele disse. Some friends started to invite me to go to the parties. Alguns amigos começaram a convidá-lo para ir a algumas festas. So in these parties I start to smoke marijuana, E nessas festas ele começou a fumar maconha, cigarettes. cigarros. So after a while I start to use cocaine as well. E depois de um tempo ele começou a usar cocaína. And when I was like 16, I was really deep on drugs Quando ele tinha 16 anos ele estava totalmente afundado nas drogas. and using all these drugs, LSD, ecstasy, and all this. Usando todos esses tipos de drogas, né? LSD, êxtase. So I was living this life like as I told you guys, the man born from a woman, his days is full of trouble. Yeah. Então, como ele disse, né? O homem nascido da mulher de bem poucos dias e cheio de inquietação. So I praise the Lord. I have had a good education in the school as well. Eu só agradeço a Deus porque eu tive uma boa educação na escola também. So, but I was so deep in drugs and like all these things about the mind, you know. Eu estava tão afundado nas drogas, todas essas coisas sobre a mente. So I used to drink a lot. Some guys that is not so good to read. I can understand now. Eu costumava beber com alguns. Desculpa. Começava a ler com algumas pessoas que quer. Alguns autores que não é tão bom de ler. Like all these things like Russian things, you know, depression. Sobre coisas, leituras tipo depressivas. Coloca pra baixo. So I was living a life like every weekend was the same, every day was the same. Eu estava vivendo uma vida onde todas as semanas eram iguais, todos os dias eram iguais. My life was basically drink, smoke, and go to the school. A vida dele era basicamente beber, usar drogas e ir para a escola. And I realized that I was living this life and I was not liking that, you know. Ele estava vivendo isso, mas ele não estava gostando disso. And I forgot about God. I didn't remember His name, you know. I was like a eraser, as I told you. Ele só simplesmente esqueceu de Deus. Ele não lembrava mais sobre o nome de Deus. And I remember I used to go to the parties, and sometimes I was thinking, well, I'm doing something very dangerous now. Ele se lembra quando às vezes ele ia para as festas, ele pensava, nossa, estou fazendo algo muito perigoso agora. But I was ashamed to ask God to help me, you know. Sometimes I was really in trouble, but I was ashamed to ask God for help. Ele estava envergonhado de pedir ajuda para Deus. No momento ele sabia que ele estava em problemas, mas ele sentia vergonha de pedir ajuda para Deus. So, well, summarizing, I was living this life like in such a way, in a horrible way. Então, para resumir, eu estava vivendo essa vida dessa forma horrível. I was like very depressed. Estava depressivo. So once I went to a party. Being honest, I went to a house of a friend of mine. Uma vez ele foi numa festa na casa de um amigo dele. So in this house we started to use cocaine. Was like 9 p.m. Eles começaram a usar drogas 9 horas da noite. And we passed the whole night and the whole morning, and it was like 3 p.m.
E eles passaram a noite toda e a manhã inteira, e era mais ou menos 3 horas da tarde do outro dia. And I took a lot of drugs and like just not cocaine, but I used acid and all these things. Ele usou muitas drogas, não cocaína, mas Cocaína também, mas todos Ácidos. ácidos. So was like was like 3 p.m. and I was in this party. E eram 3 horas da tarde e eu estava nessa festa. So I was in this party and I started to look around and just realize what I'm doing with my life. E aí às 3 horas ele estava lá e ele começou a olhar em volta e dizer ele mesmo, o que eu estou fazendo na minha vida? And I was there and I started to realize that everything was a lie. I don't know how to explain to you, but as I told you, some things come just in the mind. We understand, okay, everything is a lie. But when you realize everything is a lie, is something really deep. Ele falou assim, que ele percebeu que tudo aquilo era uma mentira, só que aí... Não, e como eu disse, a gente tem coisas que vêm só na mente, que a gente entende, beleza, tudo é uma mentira. Só que aquilo veio no meu coração, sabe? Eu entendi que tudo era uma mentira. Mais do que simplesmente, tudo é uma mentira. So... Okay, yeah, something's got to stick with you. Yeah. Just realized that everything was Yeah, so I was at the party and everything was alright. So I decided to left the place. Então ele decidiu ir embora And in the way to my home I started to pray. e indo para casa ele decidiu orar. And I said to God, I know that I'm living not a good life now. Ele sentiu Deus, ele sabe que você começou a orar e você sentiu. Eu falei, eu sei que eu não estou vivendo uma Agora. boa agora, né? Ele não sabe que está vivendo uma vida boa. And my life is full of depression, lies, and these things. No, I was praying. Eu tava saindo do caminho da festa. No caminho da festa pra casa, né? No caminho da festa eu comecei agora. Gente, só eu tô compreendendo assim. Lucas, come back to Jesus now. So I just want to say, Só prestar mais atenção. well, I was going to my house Ele estava indo pra casa dele. and I was praying. Ele estava orando. So in this moment when I was praying, I started to say to God, Naquela hora que ele estava orando, passado, ele começou a falar, pedir pra Deus. in the past, I started to ask God. I started to say to God, God, I know everything that I'm living is a lie, Ele disse, Senhor, eu sei que tudo que eu estou vivendo é uma mentira. and I can't live this life anymore. Eu não posso viver essa vida mais. And I know I'm deep in drugs and all these things. Eu sei que eu estou afundado nas drogas. And I know as well that in this moment I am like crazy E eu sei que because of the drugs. nesse momento, naquele momento ele estava meio doidão por causa das drogas. And I say that to God, I am crazy now, but I know as well that something is like crying for you. Crying out. Yeah, crying out. Ele sabia, né, que ele estava afundado, que ele estava meio doido, mas alguma coisa dentro dele estava clamando. So my days was full of trouble. I say. Os dias dele estavam cheios de inquietações. So I said to God, I don't know how I will live this life, you know. Live? Can I use? Yeah, I don't know how I will live this life. Ele não sabia como ele ia deixar essa vida. Because I like to be on parties and drugs and all the things that I do. Porque ele estava acostumado a participar de festas e usar essas drogas, todas essas coisas. But I ask you, please change my life because I can't live this life anymore. Ele disse, Senhor, só mude a minha vida porque eu não posso viver essa vida mais. I don't know how you do that because I don't want to. Eu não sei como fazer isso porque... Como tu vai fazer isso porque eu não quero, na verdade. But if you are the God Almighty, you will find a way, don't you? Mas se você é o Deus Todo-Poderoso, então você vai encontrar o caminho.
So after this moment, God started to change my life. Então, depois disso, Deus ele começou a mudar a vida dele. I didn't like anymore. I don't know how to say that in English. Eu não gostava mais de usar drogas. He didn't like to use drugs anymore. Yeah. So I stopped to use cocaine. Ele começou a usar cocaína. No, I stopped. So I stopped to use cocaine, I stopped to use marijuana, and I started to go to the church. Ele começou a ir para a igreja. Yeah. So I started to go to the church. Começou a ir para a igreja. I don't know why, I just started to go. Não sabe por quê, ele só começou a ir. And sometimes is true as well that I was going to the church and sometimes like I fall in sin. Ele estava indo para a igreja, mas às vezes ele caía no pecado. I left the church sometimes with the Bible in my hands and I went to a place to do drugs. Ele às vezes saía da igreja com a Bíblia debaixo dos braços, mas ele ia lá para usar drogas. And well, yeah, I just remember something. So sometimes like I was going to the church and using drugs as well. Às vezes ele estava indo para a igreja, mas ele usava drogas também. So sometimes the devil just like start to come in my mind and say, okay, if you are going to the church and using drugs, why you can't do both things at the same time? So we stopped to go to the church. Quem foi o diabo? O diabo falou. Você vai para a igreja, mas está indo para a igreja, você está usando drogas ao mesmo tempo. Não para de ir na igreja. But I decided in my heart, well, the Holy Spirit through me the same time come in my mind and say, no, if I have to stop one thing, I will stop to go to his drugs, not to go to church. Mas o Espírito Santo, ele ia, falava com o Lucas, ele dizia, você pode separar de alguma coisa, então para de usar droga. So, yeah, God absolutely changed my life through this moment. Então Deus, ele absolutamente mudou a minha vida a partir daquele momento. And, well, so I started to go to the church, and as I told you, we like to be extremes, you know? So I was like extreme in the church as well, again. E aí, então, ele começou a ir para a igreja de novo, e ele foi bem extremista, como ele estava entrando na igreja, ele ficou na igreja de vez. So I started to read the Bible a lot, pray a lot. Ele começou a ler a Bíblia muito e orar muito. And God was absolutely changed my life, and my God, I'm lost today. Tá perdido também. So, I was like extreme in the church, and I want to read another verse with you guys. Ele quer compartilhar mais um verso. Like as I told you, the man who was born from a woman, his days is full of troubles. Então, o homem que nasceu da mulher, os seus dias são cheios de inquietações. So, but now I have another verse in John 3. Outro versículo em João 3, verse 6. O versículo 6. Você quer que o Rafa tenta pegar suas palavras em português para você ficar mais à vontade no português? Pode ser. Vê se você consegue traduzir o português dele com essas palavras que ele usa e... Yeah. We have a Zico, the best player on Flamengo as well. Oi, você vai ficar mais à vontade, você está se perdendo um pouco por causa do inglês também, né? Um pouquinho. Quer que eu te ajude, cara? Pode ser. Ele é tradutor também. Mas ele é professor, mas tudo bem. Quer que eu te ajude? Pode falar. Tá, eu falo português então. Então, galera, os dias são os dias do homem nascido de mulher são cheios de inquietações. So the days of a man born from a woman has a lot of troubles. So, mas, desculpa. Mas em João 13:6 diz assim. John 3:16 says,
O que é nascido da carne é carne. Those who are born from flesh are flesh. O que é nascido do Espírito é Espírito. Those born from spirit are spirit. Não te maravilhes de ter dito, Don't get wondered for things that I have said. necessário vos é nascer de novo. It's necessary to be born again. Então, irmãos, eu vivia antes uma vida cheia de inquietações. So, before I lived a life with a lot of Como trouble. eu falei, eu usava droga As pra I said, caramba, I used drugs a lot porque because os meus dias eram cheios de inquietações, because então eu my days are precisava, full of troubles. Then I needed. Então eu precisava. Então, os meus dias por serem cheios de Because my inquietações, days were a lot of trouble. eu precisava usar I droga. needed to use drugs. Porque uma vida sem Deus, irmãos, é Because a sem life sentido. without God is senseless. Doesn't make any sense. Então, irmãos, eu vivia essa vida desgraçada. Then I lived this disgraceful life. Mas o Senhor, pela sua But misericórdia, Lord, because of His mercy, me concedeu nascer de novo. gave me the opportunity to be born again. Então, irmãos, depois desse nascimento de novo, After being born again, a minha vida nunca mais foi a mesma. my life will never be. Eu posso dizer com convicção I can say with conviction. que talvez alguns de vocês não acreditam na Bíblia, Maybe some of you don't believe in the Bible. mas o ponto é, irmãos, se você... But the point is, Jesus disse uma vez assim, Jesus said once, se vocês não acreditam nas minhas if palavras, you don't believe in my words, pelo menos acreditem nas minhas obras. at least believe in my deeds. Então talvez algum de vocês não acredite nas palavras do So Senhor através da perhaps some Bíblia. of you don't believe in the words of Jesus. Mas a palavra de Deus fala But que the word of God says, Jesus convida, vinde a mim todos que estáis cansados e Jesus sobrecarregados, invited us to come to me, those who are weary and e eu tired, vos aliviarei. and then I will set you free. Então, irmãos, So, isso foi exatamente o que aconteceu This na was minha vida. exactly what happened in my life. Eu estava cansado e sobrecarregado. I was tired and weary. O Senhor, pela sua misericórdia, And the estendeu a Lord, mão by His mercy, set me free, e me alcançou. and He reached out to me. Então, irmãos, eu quero deixar esse ponto para I vocês. want to leave this with you. Que necessário nos é nascer de novo. It's necessary to be born again. O homem nascido de mulher é cheio de inquietações. The man that's born from a woman has a lot of trouble. Mas aquele que é nascido do For Espírito those who are born from the Spirit, é Espírito. He's Spirit. Então, irmãos, o Senhor, pela misericórdia, The Lord, by His Ele pode mercy, transformar as nossas He vidas can e change our retirar lives todas as nossas and inquietações. take out all our troubles. E foi o que Ele fez comigo. And it was exactly what He did with me. Então, eu estou tomando muito tempo. Then I'm taking a lot of time. Então, eu vim para Irlanda. But I came to Ireland, O Senhor continuou usando continuou falando comigo através da vida kept de Peter. talking to me through Peter's life. O Senhor, graças a Deus, pela sua The Lord, misericórdia, because of His me mercy, deu graça para falar com alguns de vocês através da palavra dele. gave grace to speak to some of you through His words. Hoje eu estou aqui com a convicção Today I'm here convicted de que eu não tenho nada, that I don't have anything. eu não sou nada I'm nobody, e eu não fiz nada. and I didn't do anything. Mas o Senhor, pela misericórdia dele, me alcançou. But because of His mercy, He reached out to me. Amém? Então eu quero convidar And I'd just like to invite you, aqueles que querem ter a vida deles transformada. those who want to have their life transformed. Jesus Cristo pode transformar. Jesus Christ can transform Como Ele transformou a minha vida. as He transformed mine. Amém. Obrigado, irmão. Desculpa ter tomado.